Vamos continuar. Vou convidar o Gabriel, oh, meu Deus, Gabriel Pereira para participar do turma.ch. Salve para todo mundo. Voltamos. Voltamos. Igor, antes que eu me esqueça, nós estávamos falando sobre os episódios que a gente menos gosta, mas qual episódio de Chaves e qual episódio de Chapolin você acha que é subestimado? Ou superestimado, talvez? Qual que você acha que você assiste e fala, nossa, merecia mais destaque, mas outro que você fala, nossa, horrível e o pessoal fala que é o máximo? Cara, difícil, né? Porque eu quero fugir da tentação de falar que Acapulco é superestimado. Não é. Acapulco pode ser que o pessoal deixe de valorizar outros episódios por causa de Aham. Acapulco. Isso não quer dizer necessariamente que ele seja é, merecedor de mais glória do que deveria. Agora o Lucas falou uma coisa que é verdade sobre o subestimado. Até porque ele falou o episódio que eu mais gosto. Subestimado, Festival da Burrice, de Eu concordo. 1974. Eu concordo. E, Aquele cara, que o esse festival pessoal, de aquele que burrice. o pessoal fala que é bizarro, porque tem a Malícia, a Elizabeth, a Cândida e aqueles personagens mais diferentões. Então, eu amo aquele episódio. E eu Eu acho a também amo. versão dele de 1979, que tem o mesmo roteiro, eu chamo de versão porque tem o mesmo Uhum. roteiro, péssima. Com todas as letras, péssima, em caps lock, péssima. Não, Porque não tem dinamismo. As piadas são boas, mas o elenco, assim, você vê que não tava com vontade de fazer aquilo, tipo, ah, vamos decorar, mas daqui a pouco a gente vai lá pra Argentina fazer um show, daqui a pouco vamos para as nossas casas, vamos gravar porque a gente precisa do pão de cada dia. A impressão que passa é essa, né? e esse Festival Felizmente. da Burrice é um daqueles episódios também que, tipo, o SBT usava nas chamadas. E eu lembro daquela cena do Nhonho sentado com aquela camisa azul clara, aquela gravata rosa ali, e o Chaves reclamando lá dele, falava, cara, que episódio é esse, cara? Qual o nome desse episódio? E eu lembro que depois eu vi no YouTube em espanhol, imagem péssima, e tinha um comentário lá embaixo assim: há boatos que esse episódio foi dublado pela Gábia, mas foi descartado. Eu fiquei, nossa, que pena, podia ter Festival da assistido ele Burrice? pela Gábia. É, Foi, alguém comentou, foi, né? Eu fiquei, foi nossa, que mesmo. pena. E acabou que depois o SBT, né, comprovou que de fato tinha o Festival da Burrice. Já tinha comprovado porque já era exibido em chamadas, né? Mas mesmo assim, cara, aquele episódio é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, o Festival da Burrice, ele chegou a estar em um DVD da Amazonas Filmes, que foi dublado pelo Gabriel, mas não foi lançado. Porque, se eu Uhum. não me engano, a empresa ela tinha mudado de local e perdeu as fitas. Nossa. E aí não lançou DVD nenhum. E também porque os lançamentos, francamente, estavam fracassando, né? É. E eu não digo isso por mal, não. Realmente as vendas estavam indo muito ruim. Muito ruim. Não era tão. O preço talvez não era acessível, né? Era uma dublagem que era diferente, querendo ou não, era diferente. Alguém comentou aí, agora eu vejo os comentários, eu perco, que é um episódio histórico, e de fato é um episódio histórico, né? O Lucas comentou aqui também que a estreia da Pops não é em Godines, né? E, cara, a Malicia, eu sou um dos raros fãs que são apaixonados pela Malicia. Eu acho ela fantástica. Infelizmente, é uma personagem subestimada. Eu acho que ela podia ter ficado mais um pouquinho ali. Não que eu ache ela subestimada, mas eu não me incomodo com ela, sabe? Eu Aham. acho ela uma personagem assim que não chega a ser ruim, mas que também não é encantadora. Eu gosto mesmo é da Elizabeth, porque aquela A Elizabeth é bizarrice doideira. que transpira a Elizabeth é genial, sabe? É aquela. Sabe como a crítica dos anos 2000 falava de Chaves? Que Hum. não valorizava por ser um produto bom, valorizava por ser ruim. Antes Uhum. criticavam Chaves nos anos 80 e 90 por ser ruim. A partir dos anos 2000, que a imprensa vê, poxa, esse seriado tem muito fã.
Aí começou a falar que era uma tosquice que era boa por ser tosquice. Aí só depois passou a ser um clássico, uma obra-prima. Chamavam de trash, né? Isso, trash. Isso acontece de fato com a Elizabeth. É uma tosquice legal, entendeu? Você pensa, Eu acho a mesma pô, coisa. que ideia é essa do X-Espírito? Colocar uma menina que é nerd, que ao mesmo tempo zoa com todo mundo na escola, e é bizarra pra caramba, cara. Aquela roupa dela, a maneira como ela balança assim. Ah, pelo amor de É Deus, cara. muito bizarro. E é engraçado porque, assim, a gente que assiste fora de ordem incompleto, a Elizabeth ela é citada em outro episódio que a SBT sempre exibia. Aquele Isso Merece um Prêmio, né? E quando a gente vê ela em carne e osso, né? É legal também nessa essa interação. Você falou uma coisa, né? Que Chaves aí teve essa fama de ser tosco, de ser bom por ser ruim. Uma vez eu fiz uma live com uma pessoa que me convidou e ela me fez a seguinte pergunta. Em algum momento você já teve. Como é que era a palavra que ele usou? Era como se fosse assim, vergonha de assumir que era fã de Chaves. Você já passou por essa fase, Igor, ou não? Não, não, Porque se nunca. nasceu Chaves já era um sucesso, né, Igor? É, verdade. Eu lembro que assim, eu acho que teve uma época, por exemplo, assim, não vou te saber te informar se foi 2005, 2006. Eu lembro que muitos colegas meus de sala, por exemplo, falavam assim: nossa, Chaves. Olhava assim. Mas, tipo, no ensino médio, o pessoal que sabia que eu era fã de Chaves ia atrás de mim para perguntar sobre Chaves. Na faculdade, a mesma coisa. O pessoal falava, nossa, eu gosto de Chaves. O professor meu parava a aula para discutir sobre Chaves, entendeu? Porque era algo, assim, muito interessante, né, e tudo. Eu lembro, por exemplo, que eu estava numa aula de Direito Civil e a gente estava falando sobre despejo, alguma coisa assim de tempo, né? Que antigamente na lei tinha que era 3 meses, depois falou que era 1 ano e meio. Eu até falei com o professor que se for contar ali pelo 1 ano e meio, basicamente pode ter acontecido com o seu Madruga no episódio do despejo, né? Que quando dá os 15 meses de aluguel, o seu barriga despeja o seu Madruga. E eu lembro assim, não parou a aula pra ouvir aquilo, né? Tipo assim, a minha pergunta meio Kiko ali, mas dá até pra você parar pra pensar, né? O Chaves é bem assim, faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo conhece Chaves. E hoje virou cult, né? Hoje A virou pessoa que cult. vai criticar Chaves, ela assim, tipo. Primeiro a gente tem que respeitar a opinião, mas hoje em dia, quando a pessoa não gosta de Chaves, o pessoal tende a ficar meio desconfiado com ela, sabe? Pensa assim, pô, você não gosta de Exatamente. Chaves, cara? Por que que você não E, gosta de e tem Chaves, uma coisa cara? também, Igor. Quantos programas já passaram, já foram e Chaves continua firme e forte, né? Tem programa que se você assistir, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de vez em quando de ir no Viva e assistir umas coisinhas picadas só pra ver como é que era o programa. Cara, se você assiste um Zorra Total de 99, de 2003, tem cada coisa que você assiste, até de 2012. Você fala que é reprovável, entendeu? E isso não acontece com Chaves. Se não tem uma piada que é machista ao ponto de te incomodar, ou é racista ao ponto de te incomodar. Até que eu acho que um programa da América Latina que faz uma piada racista, eu acho que algumas vezes ele faz até por mais ou menos inocência, entre aspas. Tipo assim, o Chespirito fazer um blackface e um jeito de colombiano, ele tá um pouco na inocência, porque o americano ele faz com a vontade mesmo de fazer o deboche com o negro. Mas eu acho que ali já você entende mais ou menos o contexto histórico, sabe? Cara, fora também a questão de qualidade. Na época em que Chaves era detonado, quais eram os humorísticos em que a crítica, nossa, faltava morrer de tanto elogiar? Chico Anísio Show, Viva o Gordo, TV Pirata, Armação Ilimitada. Agora pensa aí, não que esses programas sejam ruins. Viva o Gordo eu não gosto. Agora o resto já é bom, mas isso não importa. Mas vamos focar nesses quatro programas que eram estimados pela crítica. Uhum. O público jovem hoje procura assistir? Há reprises? Há audiência a ponto de você colocar na TV aberta e alguém, meu Deus do céu, esse programa aqui é genial, eu morro de rir com ele. Nem mesmo os Trapalhões, que é
o clássico dos clássicos, ele recebe tanto... Hoje tem Trapalhões do SBT, né? Fazendo aquela propaganda boa pro SBT. Nem do Às Ratinho. 11h15 da noite. Não perca, gente. Os Trapalhões. Eu acho que assim, nem os Trapalhões chega a isso, sabe? Porque, igual eu te falei, cara, eu assistia Didi, aí passa um tio meu na sala e fala, isso não é Trapalhões de verdade. Didi bom é aquele Didi dos anos 80, 70. Mas pergunta se alguém para pra ver Didi na televisão. Ninguém para não, cara. Ninguém assiste, não. Respeito a quem assiste os Trapalhões no Viva. Eu já assisti quando começou, principalmente. Mas as pessoas não procuram, não têm vontade de procurar. Cara, isso é um desrespeito, assim, até da emissora, às vezes, também, culturalmente isso. Porque aquilo tem a morrer, cara. E a gente vê muitas vezes, o Chico Anísio é um cara, assim, extraordinário, entendeu? E os programas dele, sim, tá lá, escolinha, mas mesmo assim não é o ápice da genialidade do cara. O cara não tem respeito com a obra do cara. Por isso que eu acho que muitas vezes alguns filmes, alguns programas, eles tinham que ter uma introdução, entendeu? É igual eu lembro que tinha um recorte de um vídeo do Roda Viva com Desi Gonçalves. E aí alguém falava assim, Desi, por que você não foi no Troféu Imprensa receber o troféu de atriz revelação? E ela ficava pé da vida, mandava o Silvio Santos pegar o troféu e você imagina, né, que ela descia o que ela falava. Só que, tipo, quem assistia aquilo falava, nossa, que mulher ingrata, né? Só que os caras não pensam que a mulher não pode ganhar um prêmio de atriz revelação porque ela já era atriz há décadas atrás. Então, assim, o Brasil tende a esquecer isso. Tem gente que não sabe que o Jô Soares era comediante. Você pode ter certeza disso. E É o bom programa do esquecer cara mesmo. era bom. O programa do Jô, eu acho que ele era bom, só que pra época, porque você não pega nenhuma referência, nenhuma. E tem umas coisas que talvez era engraçado naquela época, hoje não é tão engraçado. O Paulo Silvino, por exemplo, ele tinha umas. Ele não tinha piada nenhuma. Ele só fazia uma malícia que dava a graça. E hoje em Uhum. dia, isso não é tão engraçado mais, entendeu? Tipo, ele fazendo É. aquele padre com o Jô, ele falava como era grande, não sei o quê. Que não tem Uhum. texto, não tem nada, sabe? O Ele Paulo vestido de Silvino, boneca, né? vestido de boneca, o que era aquilo? Na escolinha do barulho também, cara, tinha isso. Era doideira. O Paulo Silvino, ele não precisa fazer comédia. Ele estava um tom malicioso. Tudo que ele colocava tom malicioso era piada. Ele sobrevivia muito, talvez até como tinha o Macalé, né? Que ele só fazia uma piadinha boba, e aí a reação dele, o É. olhar, a maneira como ele falava, ficava engraçado. Mas Ele hoje não era, é um, ele era engraçado. não é um humor que atraia a nova geração, né? Pois é, Talvez não atrai. os nostálgicos adoram, né? Mas, tipo, Uhum. quem é mais novo tende a rejeitar. Assim Sim. como outros humoristas também, a Gildo Ribeiro, que o pessoal não curte. Pois é. Não, o Agildo, eu acho que ele ainda foi até assim. Cara, tem cada quadro bom do Agildo e tem cada quadro péssimo. Um que ele fazia, que era patrão de uma empregada, e ele falava que ia mandar ela embora, ela chorava, levantava o vestido e mostrava a calcinha. Isso é comédia, gente. Ele tinha um personagem que era excelente, aquele professor de história. E aí, já no Zorra, colocaram ele pra, tipo, ficar sentado, uma mulher subia na escada para pegar um livro, e ele falava, dá uma subidinha. E cara, isso é uma maldade com o cara. O cara é um comediante, não precisa passar por isso. Gostava dele imitando o Maluf. Isso era bom. Isso era bom. Ele fazia uma dobradinha Ele com fez um um ator que fazia programa. o Lula Ele também. fez um programa. Ele fez um. Travou, foi? Não, tá normal pra mim. Ah, não, tá, beleza. Que o Ajuda ele fazia um programa na Manchete, que era advindo de um outro que ele fazia na Band, né, porque era só Bandeirantes, né? Chamava-se Agildo no País das Maravilhas, que depois virou Cabaré do Barata. Olha o nome da atração. É porque Barata era o nome. Ele tinha Barata no nome, né? Como sobrenome. Acho que era o nome da mãe Ah, dele, tá. sobrenome. E aí o Nelson Machado ele fazia um dos. Era assim, um programa em que ele apresentava, ambientado em uma casa noturna, e que tinham bonecos de políticos, Uhum. sabe? Boneco do Lula, do Collor, do Sarney, de todos os políticos da época. E tinha um personagem que representava o povo brasileiro, o Zé Brasil. E este personagem, quem dublava era o Nelson Machado, ele fazia a voz. E o Nelson Massa. hoje, sempre que alguém no canal dele, Papo com Machado, fala sobre o programa, o Nelson falta chorar, de tanto que ele lembra bem do programa, fala que gostava demais. O Nelson ele implica muito quando alguém usa a palavra saudade com ele, tipo, ô Nelson, você tem saudade de dublar o Kiko?
porque ele acha que saudade tem um significado muito forte, né? Quando você sente Aham. saudade de algo, significa que você sente falta e que você quer de volta este algo. E o Nelson, ele disse assim: a única coisa a qual a palavra saudade é válida para mim diz respeito ao Cabaré do Barata. Se amanhã me chamasse para fazer, eu faria de novo. E curioso que tinha um personagem neste programa que era o Agildo com o pirata, chamava-se. Olha o nome do programa, absurdo. Chamava-se Pirata Gay. Que era o Agildo contando. Ele é vestido de pirata contando um monte de piada ruim para cutucar quem? A Nossa. TV pirata lá da Globo. Porque ele achava Sério? aquilo uma porcaria. E aí, o papagaio do pirata, que também era um boneco muito engenhoso, falava bem assim: o pirata fazia uma piada, a plateia ninguém ria, e aí o pirata falava bem assim: pessoal, vamos rir porque a gente vai pagar o cachê. Aí o pessoal ria. O papagaio era dublado pelo Nelson. E a voz era a mesmíssima do Kiko. Você ouvia o papagaio e você ouvia o Kiko. E era a época que o Nelson fazia o bochechudo na maga. Aham. Olha o paralelo interessante. Não, e tipo, você falou do Agildo, tem um programa do Agildo, acho que quase completo, que ele fez em Portugal. Tipo assim, tá lá no YouTube, mas quem procura? Ele fez um no SBT que ninguém lembra. Pois é, outro dia eu vi, eu sigo uma página, eu não lembro agora o nome, que é sobre registros do SBT. E tipo, eu vi uma foto, acho que é o Agildo com um boneco, eu acho também, de carro, não sei. Eu falei, gente, eu nem imaginava que o Agildo passou por lá. E assim, ninguém procura. E é engraçado isso, a gente estar comentando sobre o Agildo, porque antes dele falecer, ele estava fazendo Zorra, eu acho. E aí eu lembro que algum comediante faleceu um pouco antes do Agildo. Agora eu não lembro se é o Lúcio Mauro, não lembro agora. Eu Não, só não, sei que não, não. foi o Paulo O Adilson Silvino, ele faleceu em 2018 e ele tinha parado de fazer o Zorro em 2015, cara. 2015. Ah, tá. Eu sei que Aniversário foi dos alguma coisa veteranos. assim. Alguém faleceu, o Zorra fez uma homenagem, tipo assim. Acho que foi o Hoje Silvino. foi Silvino, né? Foi tipo assim, hoje morreu não sei quem e o programa foi dedicado a ele. Aí, tipo, ele criticou isso, sabe? Ele não sei aonde, nem com quem, mas ele foi e falou, olha, tá vendo? A pessoa trabalha não sei quantos anos pra ter essa merda de homenagem. A pessoa morre e só lembra disso. E aí, quando ele faleceu, no Zorra, já fizeram uma homenagem mais bonitinha pro Agildo. Já colocaram um clipe com várias cenas dele no Zorra Total, no programa que ele tinha na Globo. Não lembro agora o nome. Estúdio A? Não lembro. Era alguma coisa assim. Mas Estúdio assim, é A. isso. Né? Então, e ninguém procura, porque realmente. E o meu medo é que acontece isso com Chaves. Eu tenho muito medo que daqui 5, 10 anos, você fala Chaves, a pessoa, nossa, o que é isso? Eu tenho esse medo, cara. É, porque às vezes a gente falando aqui, sei lá, de programa de Agildo Ribeiro, a gente fala assim, em um tom muito de piada, né? Tipo, nossa, que bizarrice. Pode ser que daqui no futuro, se os detentores não cuidarem, falem sobre Chaves da mesma forma. Tipo, pô, você viu o SBT exibia há uns 15 anos uma série dos anos 70, velha, uns velho vestido de criança. Imagina, velho. Eu tenho muito esse medo, tenho muito esse medo. Quando eu era criança, eu já imaginava que isso ia acontecer um dia, na verdade. Eu lembro que eu gravava em VHS e eu ficava, gente, vai chegar uma época que ninguém vai saber mais o que é Chaves e eu vou ter registrado para eu não ser o único doido que vai falar, você já viu Chaves? E a pessoa falar que não. Porque assim, eu não imaginava, cara, que o programa ia render tantos anos. Assim, quando eu nasci, o programa já era um fenômeno, né? Ele virou um fenômeno em 89, por aí. Mas eu não imaginava, de verdade. Total. Ele ultrapassou. Eu acho que teve uma época que o Chaves ele batia mais audiência que a Hebe, que a Adriana Galisteu, que os próprios colegas ali Uhum. de profissão. Ah. Ó, estão falando que o Fórum Chaves vai falir. Ah, meu. Ah, Por é quê? bem capaz, né, cara? Se não tiver movimentação. E isso é a mais pura verdade. E eu falo no sentido do nosso fórum de discussão. Uhum. Porque a gente é original de um site e a gente migrou para as redes sociais. E acabou que a gente tem mais repercussão nas redes do que no próprio fórum. Mas a mais pura verdade é que quando não tem nenhuma novidade,
a discussão não anda no site. Não tem gente Uhum. para comentar, não tem visita, não tem assunto. Agora, pega uma novidade aí, pô. Multishow. Cara, teve gente que não Exatamente. entrava no fórum há 10, 15 anos não, há uns 10, 12 anos. E foi lá para comentar sobre Chaves do Multishow, que foi um acontecimento Cara, histórico, tinha, assim. tinha um blog, isso deve ter, foi 2012, não lembro. O blog parou porque não tinha mais conteúdo. Tipo, o cara falou, olha, não tenho nada de Chaves mais para falar, então eu vou parar com o blog, não tenho mais o que falar. Então, tipo, foi isso, mas tem coisa para falar. Só que às vezes a gente não tem nem acesso. Por exemplo, a gente vai discutir sobre um episódio dos anos 80 que ninguém vai estar sabendo o que a gente está falando. O Fórum Chaves hoje compartilhou uma cena, aquela cena da Terra, na Chiquinha. Cara, eu assisti aquilo, eu lembro quando eu estava começando na internet, tinha um trecho daquele vídeo em péssima qualidade, eu achava aquilo o máximo. E eu assisti hoje, eu senti como se eu tivesse há muitos anos atrás, sabe? Aquela cena maravilhosa. E eu nunca não assisti aquela cena há anos também, porque eu assisto em casa 70 e 90, 80 eu vejo quando dá, raramente quando dá. Então assistir aquela cena pra mim hoje foi muito bom, cara. É muito bom essa É, aquela acessibilidade. cena, ela é extremamente caótica. Porque, assim, primeiramente, o X-Espírito joga a terra na boca do Edgar, coitado fica até um pouco perdido. E aí depois ele vai ver a situação do Edgar, isso com a produção inteira já cascando o bico. Ele dá pra ver a reação do X-Espírito, assim, ele dá uma risada e imediatamente ele tampa a boca, baixa o gorro assim pra ninguém ver, pra ninguém perceber. E depois chega a Chiquinha e ele joga a terra duas vezes tentando acertar ela. E a Maria tem que aproximar pra ver se acertava na personagem. Porque dá errado. E depois, quando o Girafales chega, o Chaves ele tá com um vaso de terra é, em cima da fonte dos desejos, da escolinha. E aí, quando chega o Girafales, o Chaves fica todo atrapalhado e derruba o vaso de terra dentro da água, cara. Imagina o desespero. O Chespirito até mete um chanfle, chanfle. Ele fica todo desesperado, cara. E mesmo assim ele conseguiu jogar terra no Girafales. Aquela Molhado cena ainda, né, é coitado? sensacional. Não muito. Pra mim, cara, e pra mim, a parte mais engraçada é a parte que a Maria de Chiquinha entra e, tipo, ela fica parada, ela vê a Terra fazer assim, ela dá um passo, a Terra passa de novo, ela dá mais um passo, aí sim a Terra cai nela. Que, assim, é um caótico mesmo, uma coisa bem caótica. E é engraçado que eles não refizeram, né? Saudades novidades, nome bem simbólico. Assisti os programas do Kiko na Band. Eu sou velho, Olha, mas nem tanto. assim, depende do significado. Se a gente assistiu na Bandeirantes, os programas, não era nem nascido, nem o Gabriel. Não. Agora, em questão assim, dos programas que passaram na Band, que vieram a ser exibidos, a gente chegou a assistir. Eu não gosto. Eu acho que os roteiros são fracos e não vejo química no elenco. Não vejo. É. As séries em questão são El Niño de Papel, que acabou virando Kiko, Menino do Jornal, onde o Uhum. Bochechu era uma criança pobre, que não tinha nem nome. Onde que eu vi essa ideia? Eu já ouvi falar alguma coisa assim também, em algum lugar também, não lembro bem. A outra é Las Nuevas Aventuras de Federico, que virou apenas Kiko, onde o Bochechudo ele tinha uma roupa branca, tinha aquelas mesmas características da vila, mas tinha outra mãe e outro pai. E a última que era o Kiko Botones, que virou o Kiko Maleta. Que Cara, era o eu Kiko acho. já como adulto trabalhando em um hotel de carregador. Eu acho que assim, os programas do que o Carlos fez, eu não sei nem como é que eu posso pôr isso numa categoria. Eu não acho que são programas péssimos, que você fala, nossa, que coisa horrível, mas também não são maravilhosos. Eu acho que eu colocaria na mesma pasta, junto com Vila Maluca, por exemplo. Não é uma coisa muito. É uma coisa ruim, mas que dá pra você talvez enganar uma criança. A gente que, né, a gente não vai agradar.
Que o elenco não é assim. O elenco não tem química, não tem nada. Mas ainda é melhor ainda que qualquer outra coisa, entendeu? Eu acho que o Carlos, cara, eu não sei como ele não se arrependeu e voltou pra série. Porque os programas são bem fraquinhos, são bem ruinzinhos. Ele não tem química com ninguém do elenco, parece que cada um tá mais destoado com o outro. Eu acho até que com o Ramon ele perde a química. Eu acho que a química mesmo era o texto do Roberto, entendeu? Porque quando eles estão em Chaves, cara, aquela cena do Seu Madruga dando martelada e o Kiko com a bola, aquilo pra mim é engraçado, entendeu? E aí o Seu Madruga vai martelar, mas para, e o Kiko a mesma coisa com a bola, pra mim isso é genial. Agora, os dois no Akekiko, pra mim, parece uma coisa mórbida, triste, parece uma coisa muito. Você nem Cara, tem que falar. a Kiki que eu gosto. A Kiki que eu gosto. Aí você tocou na ferida, a Kiki que eu gosto. Porque o elenco já tem mais química. Você pega Uhum. lá o Kiko com aquele companheiro dele, o Totó, a maneira como eles se encontravam e a maneira como corriam os diálogos, eu acho maneiro. Sobre a questão do Ramon, eu acho muito maneiro ele ter participado, porque foi o último trabalho do cara. Então, assim, Uhum. o cara estava com câncer, estava com a saúde péssima, mas mesmo assim ele, Mesmo assim, o Kiko ele pisava na realmente barriga dele, abraçou aquele coitado. pensamento de que o show deve continuar. Por isso eu gosto. Eu dou uma chance para Kiki. Não é maravilhoso, assim, uma obra-prima do humor, mas é algo assim que você assiste numa boa. Dá pra Eu você acho dar que umas isso é. risadas. Acho que dá pra assistir numa boa. Eu gosto um pouquinho daquele ator, agora fugiu o nome, eu também não vou lembrar nunca. Mas é um ator mais baixinho, negro, que trabalhou com o Carlos nas primeiras séries ali. Eu acho que ele tem eu acho ele engraçado. Ele não é uma melhor química talvez pro Kiko. Totó talvez tenha mais química, mas eu acho que ficou legal. Só que assim, os pais do Kiko pra mim tem nada a ver. Não tem muita coisa. E essa série do Menino do Papel, ela tem quase completa no YouTube, eu acho, em espanhol. E não é um sucesso, né? Os fãs mexicanos do Uruguai, do Equador, do Chile, da Argentina não assistem. Mas assim, né? É aquele negócio, né? Não tem aquilo, vai aquilo mesmo. É engraçado também como que o Dom Cerrudo substitui o Seu Madruga pela segunda vez. É umas coisas assim, né? Estão falando embaixo do falso Kiko. Você lembra do Roberto Vasques? O Kiko Gaúcho? Gente, cara, é só no Brasil que tem umas coisas dessas. A Grávida de Taubaté, Falso Kiko. Cara, eu descobri ontem, por meio de um amigo, Bruno Sampa, grande Bruno Sampa, fez a nossa live semana passada. Inclusive assistam Uhum. no IGTV. Ele estava mexendo ontem nos papéis antigos e ele lembrou de uma notícia que nem ele lembrava, de um falso Chaves que teve aqui Sério? em 2000, em uns shows no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não, em São Paulo. E aí o jornal O Dia teve que ir atrás da assessoria do Roberto. E lá ele Nossa. inclusive diz que ele tinha ido no Brasil a última vez em 1988. Mas se bem também, Estranho, Igor, né? que você parar pra pensar, se Chespirito viesse aqui em 89 ou 90 também, o pessoal ia achar que era o falso Chaves também, você sabe, né? Ah, com certeza. Com certeza. O pessoal ia perguntar, cadê o seu Madruga? Mas o problema desse falso Kiko, cara, é que ele tinha tanta certeza do que tava falando, né? Que ele trabalhou e tudo, e os programas com ele não foram exibidos, né? É cada coisa, gente, que aqui. Se esse falso Kiko entrasse com um processo contra o Roberto, capaz de ele ganhar. O melhor do CH. E aí, Igor, o fórum vai comemorar 50 anos de Chaves esse ano ou ano que vem? Essa é difícil. Essa é Ano que difícil. vem. A Cara, gente, a gente fez uma homenagem. Fale, Gabriel. como é que é? Fale, Gabriel. Não pode falar, eu te cortei. Não, 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 não. Fiquei interessado no que você vai falar agora. Não, é porque é o seguinte, assim, eu queria muito perguntar pro Grupo de Espírito o que eles vão fazer nesses 50 anos. E quando eles vão fazer.
Porque assim, cara, a Televisa e o Grupo X-Espírito sempre falou a data 20 de junho de 71. Mas existe N motivos que comprovam que seria impossível essa data. Mas de algum lugar eles tiraram. Então aí teve uma live do Mundo X-Espírito RGB com o Roberto Gomes Fernandes, que ele afirmou que ele tem um texto de Chaves de 71 que tem a data que ele foi escrito. E ele acredita que, como eles gravavam muito perto a data uma da outra, esse episódio também foi gravado e foi exibido ali. Beleza. Mas assim, será que eles podem tirar uma foto e mandar e compartilhar? Porque a gente precisa saber a data certinha. Eu até, quando muita pessoa me pergunta isso no privado, Igor, o pessoal pergunta pra mim, vai comemorar ou não? E cara, eu lembro aquele caso do Chapolin. Que tipo, o Chapolin fez 50 anos e a gente comemorou fazendo live, mas sem certeza se era mesmo 50 anos ou não. E depois de uma semana, né, que a gente tem aquela certeza, né? Fora o Chaves Deus com exclusividade ali, não, é 50 anos, semana passada. E tipo, foi uma pena que a gente podia ter certeza, né? O bolo, vela e parabéns, tudo completo. Não, mas foi porque o Chapolin, ele tinha. A gente sabia que. A gente imaginava que o Chapolin tinha surgido dia 3 de dezembro de 70. Uhum. Aí, dando uma pesquisada na Biblioteca Nacional do México, a gente descobriu que a primeira menção a ele, Chapulin Colorado, na hemeroteca e nos jornais foi no dia 26 de novembro, semana anterior, e Uhum. justamente na sessão de programação. E aí a gente pensa assim, logo de início eu pensei, Chapulin estreou nessa data. Só não posso dizer com certeza, mas eu tenho ela dentro de mim. Eu pensei isso. Eu pensei isso, sinceramente. E o que que acontece? A gente comemorou e a gente explicou, ó, é muito, muito provável, mas tem aquele 1% vagabundo, né? É aquela incerteza que a gente ainda tem. Mas 2 dias depois que a gente fez a live, dia 26 de novembro, confirmou-se que o Chapolin estreou naquele dia 26. A gente fez uma live acho que de quase 3 horas falando de Chapolin e um pouco de tudo, todo o resto, de poema, de chispita, de dublagem, de tudo, né? A gente, cara, a gente quando se reúne, por isso que quando vou até todo mundo deve perceber, mas sempre quando a gente vai fazer uma live, a gente não tem nada programado, sabe? Quando a gente faz podcast no fórum, em qualquer outro canto, a gente até reúne uma pauta, organiza, mas para live, cara, a gente inventa um assunto para começar e no resto, cara, a gente sai falando de tudo, sabe? A gente sai perguntando, poxa, quanto será que o Chespirito calçava? Sabe, a gente fica falando de coisas que não tem nada a ver com o assunto que a gente começou. Hoje a gente iniciou falando do Clube do Chaves, mas agora a gente está falando de outras coisas, entendeu? Já falamos de Ajuda Ribeiro, Jô Soares. Nossa, a gente começa falando do Clube do Chaves, termina falando sobre a Gildo Ribeiro. Que beleza. Mas, e aí, Igor, o Fórum Chaves vai comemorar como esses 50 anos aí do Chaves? Olha, eu acho, assim, primeiro que a gente não vai comemorar este mês. Uhum. Se a gente tivesse a plena certeza, ou se acatássemos o que o Grupo X-Espírito diz, iríamos com certeza já começar a fazer pílulas. Aquelas Uhum. postagens, Sim, sim. toda manhã, contando a história do personagem em ordem cronológica. Isso a gente fez com o Chapolin em novembro passado. Aquilo foi Do dia excelente, 1 ficou de muito novembro legal. até 3 de dezembro. Muito obrigado, Gabriel. Ficou muito E bom. de Chaves a gente planeja fazer algo parecido, porém em março de Uhum. 2022. A gente não sabe o mês que o Chaves surgiu, mas o Chespirito sempre dizia que foi por volta de março de 72. E as evidências que a gente tem fora isso apontam que pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque o Chespirito diz que criou o personagem após a saída do Rubem Aguirre, que se deu em Uhum. fevereiro de 72. E em 1974, eles fizeram uma comemoração de 2 anos de Chaves no mês de março.
Então, assim, eu não tenho assim tantas dúvidas quanto a isso. Pode ser que assim tenha a possibilidade de ter sido lançado em fevereiro, abril, até maio. Pode ser. Mas é naquele primeiro semestre de 72, certeza. E a gente vai fazer em março. E o episódio Acaba mais antigo que vocês acreditam que seja de Chaves é qual, Igor? Que a gente tem registro em vídeo, vamos dizer assim. Você acha que é o do Ah, Roupa Velha? com certeza o do Roupa Velha, que chama-se Remédio Duro de Engolir, com certeza. Sem nenhuma Certo. dúvida. Vamos ver. Caixinha de Isso, vê se perguntas. tem pergunta polêmica. Davi Ribeiro, se achar esse texto, a criação do Chaves se dá. Ah, tá, o texto, né? Roteiro. Uhum. Criação do Chaves se dá no texto ou quando foi ao ar? Olha, seria quando foi ao ar aquele texto. Mas assim, vamos supor que o Roberto Gomes Fernandes tem um roteiro de outubro de, de, de 71. A gente pode colocar como de outubro. Se Uhum. for no final do mês, a gente pode considerar como de novembro, 71, por exemplo. Por conta que tinha um atraso entre a gravação e a exibição. Mas aí, se fosse lá, no começo de outubro de 71, a gente poderia considerar facilmente como de outubro, porque daria tempo tanto da finalização do roteiro Uhum. quanto da exibição do mesmo. Ô, cara, e eu acho que assim, quem podia acabar com essa dúvida logo, mas que não tem, se não tinha interesse hoje em dia, não tem mais ainda, é a própria Televisa, né, cara? Por que que eles não mostram alguma. Porque sim, eu acho que é muito conveniente eles exibirem Super Gênios 1970 e setenta e não exibirem Chespirito 71. Qual que é o problema da temporada de 71? Então eu acho que não sei o que passa ali. Eu acho que talvez a Televisa não exiba, porque talvez possa ter sim um Chaves em 71, mas pode ter sido aquela coisa assim, um parque, o Ramon Valdez com um chapéu diferente do seu Madruga, um Chaves diferente do Chaves, e tipo, moleque, não sei o que, assim, Chaves com Chiquinha aqui quando tem. E a gente vai tentando, assim, o maior erro que o fã de Chaves hoje em dia pode fazer é perguntar para os atores quando que a série começou, porque cada um conta de um jeito. A Maria já falou que começou com ela e o Roberto só, que era Chaves e Chiquinha. Então, assim, não adianta esquentar a cabeça. O Ruben Aguirre já disse que ele já fez o pai do Chaves em alguma situação. Ele falou isso no programa do Ratinho. Então, assim, é erro. É furada. Pode ser, ó, ele já interpretou, em um episódio que inclusive a gente tem registro, o pai da Chiquinha. Uhum. Não da Chiquinha que a gente conhece, mas de uma personagem que seria um protótipo. Ou É. seja, que era Chiquinha, mas não era Chiquinha. E, Tinha tipo, esse espírito o chama cabelo ela de era pra Chiquinha mais cima, pra insultar, mas né? Nem pra chamar, né? hum? O Chespirito chama ela de Chiquinha, né, naquele sketch fotógrafo 1910, mas ele chama mais para insultar, né, nem chamando ela de Chiquinha, né? É tipo um insulto mesmo, né? Tilindrina, porque ela tem sardas. Exatamente. Tem gente nos comentários aí já querendo fazer uma rebelião na Televisa, para os fãs invadirem a Televisa. Vamos ver A gente aqui. tem que invadir o SBT. Porque o SBT não renovou o arquivo, ele deve ter bastante coisa lá empoeirada, lá no cofre do Bozo. Outro dia eu mandei uma foto do Bozo pro Alex do Mundo X-Espírito, ele perguntou o que era aquilo. Aquela coisa medonha. Chaves e Ciam, oh meu Deus. Chaves e Cia voltam para a TV em 2022 para comemorar os 50 anos. Guilherme Carneiro. Cara, eu não quero te decepcionar, mas a saída do Chaves, ou a possível volta, ela não foi programada. Ela não é nada friamente calculada. Então, assim, se você pensa que os responsáveis
seja do Grupo Chespirito ou da Televisa, pensam que é bom lançar e voltar com Chaves a partir da data tal para comemorar os 50 anos, os 40 anos, ou sei lá o quê, sinto muito, isso não existe. Eles não sabem nem a Pode data, né, Igor? ser, depende, cara, apenas de um fator. É. Então, por exemplo, pode ser que amanhã, do nada, sem data nenhuma, o Chaves volte porque eles se acertaram. Assim, pode ser. Agora, isso pode acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Pode ser que não aconteça. Ô, Igor, e você acha que daqui 5 anos ou 10 anos pode ser tarde demais? Você acha que vai chegar um momento que alguém vai ver Chaves e vai falar, não vamos assistir? Você acha que pode chegar um momento que Chaves não seja atrativo, não seja cult mais para televisão? Ou você acha que não? Eu acho que, cara, é difícil. Que tem um lado sim e tem um lado não. Meu lado fã espera e gostaria de responder que não. Mas eu acho que é bem provável, porque a gente pegou o exemplo dos Trapalhões, né? Os Trapalhões, cara, faziam um sucesso assim estrondoso na Globo, nos anos Né? 90. Chegou uma época que ficou sem reprises, e quando voltou, ninguém deu moral para os Trapalhões. Uhum. E por motivos fúteis. Pensa lá, poxa, esse Didi é sem graça, o Dedé não faz nada, só o Mussum e o Zacarias eram engraçados e mesmo assim tinham participação cortada, sabe? Ou às vezes, sério, e é até engraçado na questão dos Trapalhões, porque quem busca motivo para reclamar geralmente toca na graça. E às Aham. vezes quem gosta, às vezes quando vai defender, fica igual a Chiquinha defendendo o Nhonho, né? O Nhonho é bom, sim, e daí? Porque muitos dos que dizem gostar dos Trapalhões usam dos Trapalhões para defender alguma coisa. Por exemplo, tem muita gente que não gosta do tal do mimimi, um termo Uhum. ridículo. E sempre usa os Trapalhões como escudo, né? Poxa, bom mesmo, era na época dos Trapalhões, que tinha piada com tudo, não sei o quê. Francamente, pouca gente pega no pé dos Trapalhões em relação às piadas que envelheceram. Eu não vejo isso. É. Mas o E pessoal, mas o pessoal, engraçado. mas o pessoal tenta alavancar a imagem dos Trapalhões com uma coisa assim que nem era o foco, nem era tão importante para a construção do programa. E por isso os Trapalhões, por vários motivos, a imagem dos Trapalhões, cara, hoje em dia, por mais que ainda tenha fãs nostálgicos, novos fãs como eu, os Trapalhões não têm o mesmo carinho por parte do público e tem, pelo contrário, reprovação, Né? porque ficaram anos sem reprises. De 2003 até, pega aí, 2018, 15 anos, cara. É muita Isso é coisa. muito. E aí, E quando a Chaves Globo acontece a passava um mesma coisa. pouquinho, No México, cara, e eu vou dizer até porque, no México, Chaves já é mal visto. Sabiam dessa? Chaves às vezes é mal visto no México. Tem muito hate, tem muito hate. Por quê? Porque lá o Chaves não é exibido como aqui. No Multishow, porra, passava no horário nobre, velho. né? Tipo, o programa da Tata Werneck entregava pro Chaves. O programa da Anitta entregava pro Chaves. Vai Exatamente. que cola, entregava pro Chaves. Entendeu? O SBT passava Chaves no horário da tarde, cara. No comecinho, sabe? Horário clássico. De manhã, no melhor horário, que é 9 da manhã, quando já tem mais gente acordada. Agora no México, não. Se você pode procurar as exibições. Eram feitas na madrugada, na manhã, 6, 7 horas. Ninguém vai assistir. Triste, tá? Triste. Tipo, alguma pessoa que goste de Chaves dificilmente acorda no horário.
Às vezes pode assistir uma pessoa que acorda muito cedo, uma pessoa que está indo para o trabalho, assiste um pouco a televisão antes de ir. É só para não deixar batido, né? Né? O sofá assiste, a pessoa pode não assistir, mas o sofá da pessoa pode assistir, né? Basicamente E, isso. por conta disso, muita gente tem um hate muito absurdo em cima da obra do Chespirito. É umas coisas assim que, se eu contar aqui, vocês não vão acreditar, mas, tipo, no Twitter, quando o Chaves saiu do ar, teve um cara que ele apresentava um programa de aventura, algo parecido com o Richard Rasmussen, sabe? Uhum. Ele disse que nunca gostou do Chespirito e tinha pena de que um humor tão agressivo fez sucesso. Ele disse isso, que era um humor agressivo e que causava dano no público. Meu Deus. Chaves é uma comédia que tem como mérito em ser familiar. É Uhum. errôneo falar que Chaves é infantil. Muito errôneo. Porque, da mesma maneira que tem piadas infantis, tinha piadas adultas, né? Aquela piada É. lá de você chegar na Glória e falar, ô, vamos fazer um terremoto, né? A piada de Não, duplo aquela sentido. piada do varal, que o seu Madruga fala que a única que tem direito de abaixar as calças é a Dona Clotilde. Pois é. Tinha, então, é muito bem distribuído o Chaves. Você pode assistir de uma forma que mesmo as piadas adultas sejam, não sejam desconfortáveis para quem estiver assistindo. O adulto pode captar, mas muitas vezes a criança não entende. O Shakespeare tinha esse cuidado para que as piadas mais pesadas fossem implícitas. E de uma maneira também as piadas normais, ele fazia de um modo que não ficasse também super infantil. De uma Aham. maneira que a criança achasse graça, que o adulto que o acompanhava vai pensar, poxa, isso aqui é legal, sabe? Então é um humor para toda a família. É, eu acho que o humor que agride, eu acho que assim, quando você assiste, por exemplo, igual vou citar assim, a Turma do Didi, vou colocar assim, uma coisa mais atual. É um humor, por exemplo, que coloca a mulher como objeto. Eu acho que isso hoje em dia agride. Isso não tem isso em Chaves. Né? Não estou falando que Chaves é politicamente correto, mas tem um nível, entendeu? Do que é considerável. Eu não sei explicar. Aceitável. O que é piada, o que não tem graça. Eu acho que tem esse nível. Eu acho que tem essa. Assim, você falar que o Chaves é gordofóbico porque faz piada. Não, cara. Ele faz piada com o seu Madruga porque ele é magro demais, com o seu Barriga porque ele é gordo demais, com o Girafales porque é alto demais, com a Chiquinha porque é baixa demais. Ele não é uma pessoa batendo na mesma tecla, sabe? Não é isso. Tem gente também Ele, que não ele capita faz certas piada coisas. com o seu Barriga da mesma maneira que o seu Barriga faz piada com o seu Madruga, da maneira que o É, seu Madruga faz piada com o Kiko, da maneira que o Kiko faz piada com a Chiquinha. Então é bem distribuído, cara. exatamente. Todo mundo Ele é zoa todo mundo. incrível. E a estrela principal é o roteiro. Exatamente. Tem episódios que o Chaves nem aparece, pra você ter ideia, né? Então, tipo, as piadas eram para todos. Todos faziam piadas e todos participavam da piada para o companheiro fazê-la, por assim dizer. Algo que é E, raro nos anos seguindo, 70, 80, 90. e o Chaves também, ele tinha muito cuidado também para não. O Espírito jamais usou um palavrão, né, na obra dele. Enfim, é uma obra assim, que tem muito cuidado, muito bem pensada para Sim, que sim. todos os públicos assistam. É. E mesmo assim, no México, o hate é grande. O pessoal fala que é um humor agressivo e às vezes se referindo a piadas, pasmem, piadas de humor físico. Eles acham que é uma agressão aquelas piadas de humor físico. E pasmem também. Eles consideram que o Chespirito era classista. Ou seja, ele comemorava a desgraça do pobre na televisão. Cara, e eu tô Ai, falando sério, eu não tô fazendo assim com a intenção de que você ria. não, Sabe? tem Eu acho um uma menina no absurdo. Twitter que falou que era horrível rir de um menino em situação de barril. Situação de barril, Você pelo não amor lembra de Deus. dessa do Twitter?
Eu lembro, eu Ela lembro. tem que rir, cara. Mas, É cara, triste. a pessoa assim, não sei, a pessoa que reclama de humor físico e de piada com o pobre, e ainda mais da maneira com que o Chespirito fazia, onde ele implicava e acrescentava muitas críticas sociais. Você vê Sim. aquele episódio lá do Isso é um Prêmio, que o Chaves entrega uma folha em branco para o professor, e o professor, poxa, o que é isso? Ele falou, meu café da manhã de sempre. A professora ele fica refletindo, ao mesmo tempo que a dona Florinda traz uma jarrinha com biscoitos. Ele, ela e Kiko comem conversando sobre a fome no mundo e não oferecem para o Chaves. Isso é de uma composição genial e de uma sensibilidade, cara, sem É tamanho. uma E crítica mesmo assim, ainda imensa. tem gente que critica. E eu falo assim que essas pessoas que criticam não conhecem Chespirito. Não, elas não entendem a piada. É o mais triste é esse. É nessa hora que a claque, que a risada de fundo, ela faz falta. São pessoas que não entendem que aquilo é uma história toda realmente problemática, mas que você tem que parar para prestar atenção. Tem gente que fala, a Dona Florinda é muito chata, que não sei o que. Gente, é uma mulher que vivia numa vida muito boa, ela perdeu o marido e agora está morando numa classe social bem baixa. Ela tem motivo para estar estressada, ela tem motivo para chamar o vizinho de jantar, não a defendendo. Mas é uma crítica ali dentro que você tem que parar A para maneira como o entender. Kiko trata o Chaves, a maneira como o Kiko trata o Chaves é impressionante, porque o Chespirito usava das implicâncias do Kiko para criticar aqueles que humilhavam os pobres e aqueles meninos que eram mimados pelas mães. Isso ele já falou em centenas de entrevistas. E o Kiko, ainda assim, ele, 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 ele ficava de bem com o Chaves, sabe? Tinha um momento em Sim. que eles faziam uma trégua Uhum. e ficava tudo bem, né? A Sandra Mara, que é a dubladora da Chiquinha, disse uma coisa que é a pura verdade. Mesmo que no Chaves ocorram confusões, fulano batendo em um, fulano xingando o outro, tudo acabava bem, entendeu? Tipo, Aham. sempre tinha um episódio de Natal lá onde todo mundo ficava numa boa. O episódio lá em que o Kiko faz aniversário e a Dona Florinda, mesmo com toda a raiva dela, ensina o filho a compartilhar as coisas com os outros. E são valores, assim, que são geniais. Isso, se a gente falar de Chaves, né? Chapolin tem outros valores. Cara, assim, Chaveco. aquele discurso do Chapolin em Cada Um Vale Pelo Que É, também Nossa, conhecido verdade. pela Mancha, cara, aquilo é. Eu não sei nem como descrever, cara, porque se for assim falar qual a coisa que você mais aprendeu com Chaves ou Chapolin, qual a obra de Chespirito? Eu com certeza cito aquele texto final do episódio, onde o Chespirito demonstra que, cara, se você não é bom em algo, se você acha que você é um inútil, cara, você é importante de qualquer jeito, sabe? Ele fala assim, o cara ele é um fiscal sanitário aposentado e ele queria ser o Chapolin. O Chapolin pensa, poxa, você é mais importante do que eu. Porque você fez um trabalho importante e honesto. E isso Uhum. é importante para a sociedade igual ou até mais. Então você pensa, cara, uma composição genial. Que me faz dizer, quem critica Chaves, e eu não falo só Chaves, mas tem coisas assim, cara, que a pessoa que critica, ela tem algum problema ou não conhece. Tipo, Ela não imagina compreende. criticar o Pica-Pau, Looney Tunes, coisas tão clássicas, coisas tão aclamadas. A E, pessoa não, tipo, não eu, compreende. Eu acho que é isso. E você tipo, tem falou gente sobre. aqui falando, tem gente aqui falando que o Regis Tadeu é mexicano, velho. Você falou sobre piada Com com certeza pobre. Eu assistiu. lembro que quando o Chaves estreou no Multishow, até o Murilo Couto fez uma piada que era assim: o Chaves é o único programa que fala sobre pobre e o pobre não fala gritando. Tinha um negócio assim. Então, o Chespirito, eu acho que ele tem uma genialidade. O cara é um gênio, entendeu? Infelizmente, o Brasil resume ele em Chaves, mas ele é muito mais do que Chaves. Aquele final também do presente de casamento de 78, para mim também aquilo é muito bem feito, muito maravilhoso.
cara, tem tanta coisa assim, sabe? Que pra mim, nossa, cara, você... Cara, Aquilo é uma aula. tem uma coisa que ele disse no livro dele, Sem Querer Querendo, e breve chega ao Brasil, que breve Isso, fiquem será de olho. lançado. É, exatamente. Que ele vai falar de uma coisa totalmente distinta, que é a novela Milagro e Máfia. E ele fala que Uhum, ele tinha cuidado, ele não, a Florinda tinha cuidado na novela de fazer com que os personagens que eram vilões não fossem o próprio demônio e uhum, tivessem momentos de bondade, de sentimento, da mesma maneira que os mocinhos não eram santos, faziam coisas aham. erradas. E, poxa, se a gente fizer um paralelo com Chaves, a gente vê que Travou um pouco pra mim, como é que é, Igor? não. Se a gente fizer um paralelo com Chaves, dá pra ver que acontece a mesma coisa. Sim. Nenhum personagem lá é santo, sabe? O Chespirito não coloca nenhum vilão em Chaves, da mesma maneira que não coloca ninguém lá que é inocente. Até o Chaves, que é um menino em situação de barril, tem seus erros, tem seus problemas, que são expostos lá, Sim, com entendeu? certeza. Essa é a grande É, riqueza quando do o Chaves roteiro. fica bravo, ele vai lá e Mas assim, quebra o tem gente que carrinho do Kiko critica. No mesmo. México, eu acho que isso acontece por motivos fúteis, né? A pessoa confundir o artista com o intérprete. Isso Aham. aconteceu mais quando o Chespirito ele apoiou publicamente um partido de extrema direita. E aí todo mundo que era contra aquele partido e antes gostavam de Chespirito passavam a detonar o cara, junto com a Florinda também. Uhum. E aí, muito por isso, algumas pessoas não gostam de Chespirito lá no México. Pensar, aquele cara, ele se acreditava mesmo que era o pequeno Shakespeare, ele era agressivo, ele tinha um humor agressivo, um humor nocivo. Cara idiotice. Puta que pariu. Eu acho que é uma mistura, assim. Eu acho que quem fala isso também são pessoas que assistiram há 20 anos atrás, não sabem nem do que estão falando também, e sai falando de coisas que a pessoa não lembra nem como é que foi, entendeu? A pessoa não sabe nem do que é que tá falando mais. Então eu acho que você tem coisa que a gente tem que deixar a pessoa falar e não prestar muita atenção. Porque é uma pessoa que não compreende a série, ela não compreende o que tá acontecendo ali no Chaves de fato. A pessoa vê um programa e não conseguir entender o que está acontecendo. Ainda mais. Ah, a pessoa falou, o cara nasceu em 1929, né, gente? E assim, tipo, mesmo quando o Chespirito ele cometia erros, ou seja, piadas que envelheceram mal, a gente tem que entender porque o cara cresceu nos anos 30, 40. Olha o quanto mudou de lá para cá. Oh, Então, os valores, demais. cara, os valores que a gente aprende na infância, na adolescência, geralmente a gente leva para toda a vida, cara. Sim, Define muito nosso caráter no futuro. No caso com de Chespirito, certeza. inevitável. Gabriel, faltam quase 2 minutos, quer dizer, menos de 2 minutos, para que o nosso bate-papo se encerre. Queria muito agradecer a sua disposição para bater um papo, não só Imagina. comigo, mas com essas 31 pessoas que estão conosco. Agora são 30, que pena. 29. Não. E queria, cara, que 32. você se despedisse e divulgasse o que vem aí também, daqui a pouquinho. Então, primeiro eu só tenho que te agradecer aí por essa oportunidade de estar com o pessoal aí do Fórum Chaves. Muito obrigado a todo mundo aí que comentou. Eu não dou conta de ler todos os comentários, eu tô sem óculos, mas enfim, muito obrigado a todo mundo aí que prestigiou a gente aí. Muito obrigado a todo mundo do Fórum Chaves, ao Igor. Hoje ainda tem uma live, horário Brasil, 10 horas da noite, com o Heriberto Lopes de Anda, com o Mundo Xespirito RGB. Então, vão lá no Mundo Xespirito RGB, quando dá 10 horas da noite, vai começar a live. E é super interessante porque ele estava